No final da década de 1970, a Sidapar, com apoio do governo estadual do Pará, começou a expulsar famílias no Guamá, de uma área de 380 mil hectares, onde viviam cerca de 10 mil pessoas. O capitão James Vita Lopes comandava a guarda de segurança, uma milícia de 102 pistoleiros. Após a execução do agricultor Sebastião Mearim, por essa milícia, os habitantes do povoado se reuniram para discutir a defesa. Eles não tinham experiência para enfrentar um inimigo tão forte que tinha apoio político. Um dia, um homem fugitivo chegou à casa do poceiro Benedito Tavares, ou Bené 200, no Igarapé do Pau. Era Quintino, que havia matado o fazendeiro Cláudio Paraná em Broca, ou Urém, após ser expulso de uma terra pela justiça. Paraná havia expulso outros 32 poceiros da fazenda Cambará. Quintino matou os pistoleiros Luizão e Xangatô, contratados pela viúva de Paraná, para vingar a morte do marido, poupando a viúva e começando a construir seu mito como justiceiro. Um dia apareceu o Quintino. Ele me perguntou: "Você desconfia de mim?" Eu disse que não. "Eu sou Quintino. Matei um homem que tomou minha terra. Este revólver era dele. Este chapéu era dele. Mas defunto não adianta ficar com essas coisas." Lembrava Bené. Ele estava diante do homem que o Alegre precisava como líder militar. Abre aspas. "Eu nunca tive coragem", dizia Bené. "Ninguém estava disposto a morrer pelo povo. Com a chegada de Quintino, eles foram para a guerra." Quintino, que havia deixado o Ceará com a família durante a seca de 1958, tinha Lampião como modelo. Quintino dizia que era melhor que Lampião. Lembra seu primo Raimundo Batista. Como comandante dos poceiros, Quintino formou seu estado-maior com figuras como Bodão, Zé Micharia, Corujinha, Manuel Cego, Mundiquinho, Matias, Vicente Batipé, Vicente Sola, Cearensezinho, Sodré, Pedro Elias e Abel, que montou um grupo independente. Na época, Quintino havia se separado de sua esposa Helena de Avis e estava com Antônia, uma jovem loira de origem incerta, descrita por Raimundo, irmão de Quintino, como uma boneca de tão bonita. Os líderes políticos dos poceiros cuidavam da logística, fornecendo esconderijo, comida e munições, e até 200 homens para servir como soldados. Nas cidades, o grupo passou a ser conhecido como o Pessoal da Mata. Em Faveiro, um dos redutos rebeldes, Quintino estabeleceu seu quartel-general em uma casa com paredes de taipa e coberta de tabuinhas de ipê. Tinha apoios em Tibuzal, Cristal, Vila do Baixinho e nos garimpos de Enche Concha, Tatu, Jiboia, Alegre e Fogão. Ele estava de andar bonito, como Lampião, lembra João Justino de Oliveira, um dos adolescentes que acompanhava Quintino. Andar bonito nos povoados ao longo da rodovia Pará-Maranhão, a BR-316, significava estar armado até os dentes. O equilíbrio de forças no Guamá estava em jogo. A guerra havia começado. Raimundo Roxo, da Vila do Baixinho, um dos líderes civis da revolta, foi torturado pelos capangas da Sidapar. Quintino não lutava sem aviso, dizia Raimundo Batista, primo do gatilheiro. Ele mandava bilhetes para que as pessoas saíssem da área. Foi um herói que não teve paciência para esperar a justiça. Continuou Raimundo Batista. Também surgiram versões conflitantes. Quintino foi acusado de enviar bilhetes, prática comum no cangaço nordestino, para pedir propinas a fazendeiros. Seus aliados alegam que esses bilhetes eram assinados por outros líderes sem seu consentimento. O gatilheiro comandou ações que resultaram na morte de 2 gerentes da Sidapar. A morte de Japonês, o segundo a morrer, marcou o fim da guerra de 3 anos. A guarda de segurança da Sidapar
foi arrasada. Entre os rebeldes morreram Manuel Cego, Micharia, Cearensezinho e Bodão, enquanto Abel desapareceu. Foi o fim da empreitada violenta da Cidapar, que visava produzir borracha, explorar madeira, criar gado e extrair ouro. As instalações tornaram-se ruínas em uma área devastada. Os pulseiros permaneceram na terra. Se eu estivesse paciência para contar, a história do Quintino daria um romance, dizia o ex-pulseiro Bertolino Oliveira. Ele testemunhou um discurso de Quintino contra a justiça em Viseu. Na época, para o governo de Jader Barbalho, acabar com Quintino era uma questão de honra. A polícia militar lançou uma operação de guerra. Em Guajará, os agentes trocaram tiros com o gatilheiro, que conseguiu escapar para a mata. Antônia e Maria Feinha, uma referência invertida a Maria Bonita de Lampião, foi morta e abandonada na mata. Antônia estava grávida, relatava Maria Oliveira Campos, esposa de Bené 200. Ela estava deitada em uma rede quando a polícia chegou, atirando. Continuou. Fazendeiros das cidades vizinhas, como Manuel Coutinho, de Capitão Poço, se empenharam na captura de Quintino, criando até milícias próprias para apoiar a polícia ou caçar o gatilheiro por conta própria. Era uma repetição dos nazarenos, grupos armados que perseguiam Lampião. Os fazendeiros saíam em caminhonetes cheias de gente armada, lembrava Bertolino em entrevista. A repressão se expandiu para Japim e Igarapé do Pau, resultando na prisão de Bené. Anteriormente, Bené havia oferecido abrigo a Quintino, alertando sobre a presença de forças policiais no quilômetro 28 da BR-316. Segundo contava Bené, Quintino não seguiu o aviso. Apesar da situação crítica, Quintino aceitou um convite para uma festa em Vila Nova. O local foi cercado pela tropa comandada pelo capitão Cordovil. E Quintino foi atingido por um policial ao tentar fugir pelos fundos. Raimundo Dentista, o anfitrião da festa, teria informado que Quintino estava morto. O cortejo com o corpo de Quintino não conseguiu impedir que alguns moradores da região começassem a duvidar de sua morte. Acreditava-se fortemente que ele havia se transformado em tronco de maçaranduba ou cobra em situações de perigo. Raimundo Lira, irmão de Quintino, acreditava que a morte do gatilheiro ocorreu após a perda de seus papéis de orações e santos durante um ataque em Guajará, pouco antes da emboscada em Vila Nova. Segundo Lira, Quintino havia sido instruído por uma mulher em Codó a permanecer sozinho no mato durante 9 dias. E no 10º dia, um animal teria aparecido, levando a se transformar em um veado ou cachorro para escapar. A vida nas vilas rebeldes continuou difícil após a visita do Estado à região. O governo não voltou a Guamá para melhorar as condições de vida dos residentes. E até hoje faltam energia elétrica, postos de saúde e escolas. Foi um companheiro que deixou o nome na história. Afirmava em entrevista Paulão, companheiro do gatilheiro. Não foi só o Quintino quem lutou, foi todo mundo. Essa briga foi como uma guerra, cada um defendendo sua pátria. Graças a Deus, vencemos. Paulão sempre recordava que Quintino costumava passar alguns dias em Faveiro, antes de se esconder na mata. Ele saía e não dava endereço, diz Paulão, lamentando que Quintino não tenha seguido o plano de Bené 200 após o combate em Guajará. Bené havia sugerido que ele pegasse uma canoa e descesse o rio Piriá à noite, se escondendo durante o dia. Ao chegar lá, deveria raspar o bigode e tirar o chapéu. Quintino, o famoso gatilheiro, foi um dos personagens mais venerados na recente história de Guamá. A morte de Quintino gerou cenas de realismo mágico. Após os combates, ao invés de celebrar a vitória sobre a Cidapar, a empresa de mineração que tentava desalojar os agricultores,
Uma multidão de poceiros dirigiu-se ao cemitério de Capanema, a 147 quilômetros de Belém, para retirar o corpo de Quintino, que havia sido enterrado rapidamente pela polícia 3 dias antes. O caixão usado pela polícia foi substituído por um mais simples, e o cadáver foi carregado em braços para ser celebrado nas comunidades da floresta. Essas cenas ocorreram há 38 anos. No Guamá, ainda hoje, o tempo é de velas e da lei do mais forte. O cortejo fúnebre repleto de pequenos carros, ônibus e carroças seguiu pelas estradas de terra, agora tomadas por caminhões de madeira ilegal, passando por Santa Luzia, Japim e finalmente Viseu. Em cada local onde havia gente, o cortejo parava para permitir que os moradores prestassem homenagem ao comandante. Em Viseu, onde Quintino havia desafiado uma juíza, a multidão desfilou com o caixão do fórum até o porto. O caixão foi colocado em um barco e levado a São José do Piriá. 2 dias e 180 quilômetros depois, o rei do cangaço do Guamá foi sepultado à noite, desta vez ao lado de seu pai, o migrante cearense Domingos, que o ensinou a arte do gatilho nos tempos de seca e tiroteio no Vale do Jaguaribe. Se você gostou da história, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, em breve estaremos com mais uma história.